Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dunel Podcast. Eu sou o Dé, aqui ao meu lado está a Pri. Oi, pessoal. E o Guga. Olá, pessoal. E neste episódio estaremos entrevistando Pablo Souza. Ele que é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado nas áreas de Controladoria pela Universidade do Contestado e Marketing e Gestão de Vendas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Unicelv. É professor no curso de Ciências Contábeis da Unicelv, tem mais de 10 anos no ramo de consultoria e gestão empresarial e hoje atua como gestor do Unicelv Polo Curitibanos. Tem atuação ativa na Associação Empresarial Industrial de Curitibanos como membro do Núcleo Jovem Empreendedor. E aí, Pablo, seja bem-vindo. Olá, grande prazer estar aqui falando com vocês para a gente trocar ideias, até mesmo parabenizar primeiro essa ideia de vocês de trazer pessoas para falar um pouco de cada um, muito bacana mesmo, parabéns. Daí a gente vai dar início então às perguntas, só que a gente faz sobre a chamada. Tá. Só uma pergunta, você é de Curitibanos aqui mesmo, Paulo? Sou de Curitibanos, nascido, criado aqui de Curitibanos. A família inteira é empreendedora praticamente, né? Isso, eu venho de uma família, principalmente o lado do meu pai, né? Os outros integrantes não tanto, mas o meu pai sempre foi envolvido com isso. Até faz parte da minha trajetória, porque com 6 anos eu comecei junto com ele e aí foi trazendo isso para frente. Deixa um legado, né? Então vamos começar a pergunta, pode ir. Pablo, como tu se tornou professor na área de ciências contábeis? Como foi esse trajeto e quais foram as dificuldades? Então, quando eu saí do colégio, quando eu me formei no 3º ano, eu fui fazer mecatrônica. Porque eu entendi assim, não, vou fazer um negócio de computação, né? E aí foi praticamente 1 ano que eu fiz mecatrônica. E aí eu vi que não era o negócio que eu queria. E aí eu já trabalhava no escritório de contabilidade, onde eu comecei o meu primeiro trabalho aos 10 anos como cobrador de telemensagem. Eu ganhava R$1 por cobrança cobrada, que era aqueles telemensagem por telefone, que você passava a mensagem, era R$5 e eu ganhava R$1. E aí a partir dos meus 16 anos eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E aí foi onde eu comecei a envolver com a parte da contabilidade, inclusive por conta do trabalho do meu pai. E aí foi onde eu fui buscar e eu me formei em seguida. Daí o professor vem logo depois, hein? Isso, então quando eu sempre falava para mim, até por causa da história do meu pai, né, que o pai já ficou mais de 20 anos lecionando na universidade, e aí vinha aquele, você vai ser professor? E aí eu falava, não, mas acho que para mim não é o meu estilo, não é o meu jeito, e até que surgiu a oportunidade, onde eu recebi um convite de uma professora ali da Unicelv, que era a Reginaldo Shizui, tinha aberto as vagas e por eu já estar envolvido com empresas e todo esse processo, ela me fez o convite que estava aberto a lecionar e aí eu fui convidado pela Unicelv para mim fazer um trabalho e eu fiquei 1 ano e meio como tutor. Hoje já não dou mais aula porque eu estou na gestão hoje da Unicelv, então eu tive que sair das salas e ir para o lado de gestão, que é o que eu gosto de fazer, e foi onde a Unicelv me deu essa oportunidade de estar à frente hoje. Teve alguma dificuldade nesse trajeto? Todos, né? Todos, principalmente aquele santo de casa não faz milagre, né? E como meu pai sempre foi 20 anos lecionando, ou até mesmo de trabalhos, eu tinha muito essa parte de comparação, né? E eu tinha muito dentro de mim, por isso que eu escolhi a Unicelv, até porque é algo que eu tinha que fazer com minhas próprias pernas, com minhas próprias atitudes, porque senão eu sabia que vinha aquela comparação de que se desse certo, é porque você é filho de Salésio, se desse errado, você tá ali porque você é filho de Salésio. Então por isso que eu procurei algo novo e assumi o desafio junto com a Unicelv, onde ela me deu essa oportunidade de estar lecionando. Ao mesmo tempo que ter uma boa referência em casa, né, é legal porque você já, né, tem essa experiência, né, que ele vai passar para ti, né, no caso do teu pai,
Mas também vem esse desafio, né? Que parece que tudo que você conquista foi porque teu pai ou tua família já conquistou antes, né? É isso mesmo. Tanto que, assim, eu tenho um orgulho gigantesco de tudo que ele fez, ou até o de levar o sobrenome, o filho de Salésio. Mas eu sei que também essa cobrança aí lá, desafio, tanto que foi uma das minhas atitudes. Eu fiquei 4 anos em São Bento quando eu comecei as consultorias, justamente porque aqui eu sou filho de Salésio. Então eu sei que tem esse lado e eu precisava assumir os meus próprios desafios. Então por isso que há muita dificuldade. Eu tenho muito orgulho, mas a gente busca fazer algo diferente mesmo para a gente se mostrar. Não, bem bacana essa tua história, Pablo. Mas assim, a gente vê que no Brasil, né, empreender é um desafio, né? Mas o que é necessário então para ser um bom empreendedor? Eu creio que o primeiro ponto é não ter medo. Na verdade é o ter um medo, mas um medo que você possa enfrentar. E o também ter a informação. Hoje já foi feito um levantamento, uma pesquisa que até próprio do Sebrae, que 27% das empresas elas fecham no primeiro ano. E mais de 50% elas já fecham no segundo ano. E muitas vezes é por falta de informação. O ser empreendedor, vamos dizer o seguinte: eu sou formado em contabilidade, mas isso não quer dizer que eu estou preparado para ser dono do escritório de contabilidade. E isso é uma grande diferença que as pessoas elas têm esse parâmetro, porque eu saber fazer tal coisa não quer dizer sei lá, minha tia cozinha muito bem, vamos abrir um restaurante. É completamente diferente esses pontos. Então, inclusive até um ponto muito positivo que vai acontecer a partir de janeiro agora, que é obrigatório as crianças terem o estudo financeiro nas escolas, até mesmo infantil. E isso é uma coisa que nós não tivemos. Isso foi uma coisa que ninguém explica para nós, que você vai ter boleto, você vai ter conta, você vai ter acesso. E o ser o empreendedor é você sempre ser o do contra. Você sempre vai... ninguém vai dizer assim para você, vai bater nas tuas costas, vai dizer assim, vai dar tudo certo. Sempre você vai ser o louco. Vão te chamar de louco, vão te chamar de que isso não vai funcionar, que isso não vai dar certo. Mas a partir da hora que você começa a mostrar que dá certo, isso é um grande ponto. Até aproveitando, colocando um parênteses, o André, que é um dos convidados de vocês aqui, o André Krieger, ele é um baita parceiro, que a gente conseguiu fazer vários projetos juntos, e um desses foi o Núcleo Jovem Empreendedor, que foi um ponto desse do empreendedorismo. Ele e o Lucas Martins, nós começamos a ideia, a gente pegou do pessoal de Lages, quis trazer aqui com esse ponto de juventude, e nós tínhamos uma relação de 32 empresas que nós fomos visitar, e as 32 empresas disseram não para nós no primeiro ano que a gente foi abrir. Até esses dias ainda eu tinha a listinha dos nomes do que a gente foi visitar, que nós recebemos não. E hoje o núcleo já tem mais de 18 participantes com fila para entrar no núcleo. Por quê? Porque a partir da hora que você começa a mostrar o outro lado, as pessoas, porque elas sentem aquele medo de desafio. Mas será que vai dar certo? Será que não é só uma rua? A mesma situação de vocês, né? Vocês estavam comentando aqui que fizeram o primeiro. A partir do primeiro, já receberam N mensagens de pessoas. Então, tudo tem um começo. Tudo tem um ponto inicial a se fazer. E esse medo de iniciar uma coisa nova, né, ela existe, né, isso é bem verdade. Mas assim, por onde iniciar então, para quem está iniciando, como tu daria assim, algumas dicas para quem está iniciando? Primeiro, estude o negócio que você vai ter na mão. Até aproveitando de história, deixa eu contar a própria história da onde surgiu a minha empresa, a New Griff. Onde muitas vezes as pessoas acham que é só vou lá vou comprar uma máquina e vou fazer o negócio rodar. Eu e o Carlos Suzuki, nós éramos sócio, a gente começou a pesquisar essas informações de como fazer o produto personalizado.
Mas essa informação, nós ficamos 6 meses estudando o processo de como que seria feito, qual que era a melhor tinta, qual que era o melhor material, como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo, estudando os fornecedores, visitando outras empresas. Nós ficamos 6 meses. E aí, em julho, a gente abriu o contrato social e em outubro nós abrimos a empresa. E mesmo assim, a gente errou um monte. Nós, de começo, nós perdemos um monte de produto por questão de poucas coisas. E que a gente começou a trabalhar com sublimação. Por que sublimação? Porque era algo novo. Era algo que a gente já tinha como desafio, até nossos estudos, nossas buscas de informações, e que a gente foi atrás. Então, em cima do que você acabou de perguntar sobre a dica, é saber mais sobre o processo. Conhecer alguém que já participou com isso, alguém que já... As trocas de cicatrizes, inclusive até na apresentação ele falou sobre o ponto de mentoria. E o que é o ponto de mentoria? É você pegar alguém com experiência e trocar as suas cicatrizes. Se você tem cicatriz, vamos compartilhar. Eu, por exemplo, eu tenho uma cicatriz gigantesca porque eu já quebrei. Então, que ponto que a gente é? A gente aprende errando. Mesma coisa quando a gente é criança e não é para colocar a mão no fogo, né? Você vai falar o não primeiro para a criança, mas ela vai te testar. Ela vai levar a mão lá primeiro para ver se ela vai receber um não de volta ou não. Ou a partir da hora que ela se queima, ela aprende que lá não pode se colocar a mão. E isso acontece muitas vezes com o empreendedorismo. Então, para não acontecer isso, é buscar informações sobre o negócio. Trocar ideias, trocar informação para saber qual que é o melhor caminho que você pode tomar ou não. Então, além de falta de experiência, digamos assim, para quem quer fazer um negócio, tem mais alguma dificuldade no Brasil assim, para jovens empreendedores? Tem. O caminho de dinheiro, de saber os procedimentos, principalmente no ponto de legislação. Hoje, para você abrir uma empresa, hoje é a legislação do país, cada estado praticamente tem a sua. Então, e até mesmo falando contabilmente, os números de informação, muitas vezes a gente não tem esse costume de marcar os custos, as informações, os números que a gente tem, e isso acaba dando um desafio, porque na verdade você não sabe sobre o seu negócio. Hoje, 90% das empresas, principalmente de comércio, se você chegar para ela e perguntar quanto que você está vendendo, qual que é o teu custo hoje, a pessoa vai pensar umas 2 vezes, porque ela não tem essa resposta na mão. Então, o ato da juventude ou de buscar conhecimento, primeiro é você aprender que você precisa ter as informações na mão. Até porque a nossa carga tributária ela é gigantesca. E saber de que um tombo que você levar não é dentro de uma semana que você vai resolver. Muitas vezes, para você conseguir dar o chamado a volta por cima, você vai levar de 2 anos a 4 anos para mais. Então você precisa ter a tua maturidade. Tanto que até uma conversa, né, o nosso hospital aqui é regional, até quando deu o do corona, né, que deu a paralisação geral, os nossos maiores atendimentos nem eram do Covid. Eram sim de pressão alta e de pessoas com transtorno, mas justamente por conta do financeiro. Por quê? Porque você tem uma empresa que hoje 99,8% das empresas elas trabalham de manhã para almoçar e trabalham à tarde para jantar. E a partir da hora que paralisou isso, que foram exatamente 26 dias parados, isso vai um acúmulo. E aí, aquele embrulho no estômago, né? Exatamente. Aí vem o frio na barriga mesmo. E aí, como que você vai fazer isso? Como que você vai agir? Aí você precisa tomar decisões. E muitas vezes esse lado é porque isso já é até próprio uma pesquisa feita. Nós somos muito mais emocional do que racional. Então sempre o nosso emocional vai falar mais alto. Então, para você tomar uma atitude, por exemplo, de mudança,
já diz aquela frase: deixa o coração em casa, porque você vai ter que mudar. E principalmente com o ego. Assim, dos jovens empreendedores, eu sinto que, porque isso eu já passei muito, o próprio do ego. Porque, vamos dizer o seguinte, eu saí da loja do centro e montei em anexo à minha casa. O grande pensamento de muitos é assim: tô saindo daqui, tô diminuindo. Não, tô indo para uma sede própria. Mas o ego de cada um, o fato de você ter que diminuir naquele momento o teu custo, o teu gasto, ou ter a consciência que você precisa abaixar, isso mexe com o emocional, né? Tanto que quando eu tive N problemas ali, próprio como empresa, que a gente teve que tomar decisões até mesmo de desligamento de pessoas, a gente teve que mandar fazer a demissão de 6 pessoas ao mesmo tempo, fazer tudo isso, em mim eu tive uma reação de psoríase, onde que são a reação do corpo, a própria questão do estresse. Por quê? Porque você tem o lado emocional. Então um grande desafio é você saber trabalhar com as informações que você tem na mão, e principalmente esse do lado emocional, que isso você precisa trabalhar constantemente, porque você vai estar sendo julgado dia e noite, e você precisa escutar você mesmo. Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada quando se fala de empreendedorismo, né? Além de inteligência emocional, eu achei bem interessante tu ter trazido essa informação da educação financeira nas escolas, porque a gente percebe que o brasileiro ele não tem essa cultura de administrar bem as finanças, de querer fazer investimentos, né? Como é trabalhado em outros países, né? Não tem. E até aproveitando uma história, isso já é cultura nossa, isso já é bem antiga, né? Eu e a minha esposa Ana, a gente já faz 10 anos que nós estamos juntos. Mas quando eu comecei, quando a gente começou a namorar, eu já tinha empresa, já tinha dinheiro, mas a minha sogra, eu já conhecia ela muito tempo atrás, porque ela trabalhou muitos anos numa papelaria e eu era office boy do escritório de contabilidade onde comecei, então eu conhecia minha sogra bem antes. E ela sempre falava para mim, e isso eu conto, que ela é uma segunda mãe para mim, mas ela não queria o meu relacionamento com a Ana, porque eu era louco, porque eu não tinha salário e eu não tinha carteira assinada, e isso ela falava em todos os pontos, justamente por causa disso. A cultura mas se eu não tiver, para mim ser pessoa importante, eu preciso fazer um concurso público, por exemplo. Eu preciso estar com a minha estabilidade, eu preciso estar ok. E aí quando você mexe com isso, e o próprio esse de você saber que no empreendedorismo é muito bacana, porque num dia você está rico, no outro você está quebrado. Então você trabalhar com números e a parte de venda, você vai trabalhar numa gangorra, né? E isso as crianças precisam saber também. Elas precisam saber valorizar essa informação. Assim como você comentou, eu também achei excelente essa busca desse trabalho, até porque nenhum de nós fala sobre empreendedorismo no colégio ou sobre a parte financeira nas escolas, com as crianças, o que a gente trabalha em casa, né? E muitas vezes, eu tenho minha filha, muitas vezes a gente vai conversar e onde você está indo? Onde que você está indo, pai? Aí a gente responde: eu tô indo trabalhar porque eu preciso conseguir dinheiro para pagar as contas. Agora, quando você apresenta para as crianças de que você está indo trabalhar porque você está indo fazendo um bem para a sociedade ou algo, questão de responsabilidade social, automaticamente a chavinha dela vai entender o contrário. Ela vai dizer: não, é muito importante ir trabalhar porque você está fazendo algo diferente para as outras pessoas. Está servindo a sociedade, né? Exatamente. E é interessante esse processo mesmo, né? Tanto um negócio quanto as próprias finanças, né? As pessoas não medem o que gasta, né? Não coloca no ponta da caneta ou uma planilha que seja, né? Para acompanhar os seus gastos. Isso é uma coisa bem cultural nossa mesmo, de não fazer, né? De não acompanhar onde
a gente coloca o nosso dinheiro, né? E ainda mais, outra questão, né? Se você não tem um trabalho, não tem um dinheiro, inclusive, é o tempo, né? O tempo, se você não... As pessoas poderiam aprender a administrar melhor o seu tempo, né? Com o que eu tô gastando meu tempo, né? Para depois pensar melhor na sua vida e, enfim. E se você pega, tipo, a maioria das pessoas que fazem aula de finanças, assim, grátis no YouTube, a primeira coisa que eles falam é uma planilhazinha. Se você só alimentar essa planilha, já vai fazer uma diferença enorme, né? Pode só uma planilha que é disponível ali, faz tanta diferença. Só queria comentar uma coisa. Lá em Lages tinha uma escola que uma das matérias era empreendedorismo e ética. Achei bem interessante ter essa matéria. É isso aí. E o fato de você marcar é exatamente o emocional. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai lá todo dia, sei lá, todo dia você vai lá e você compra uma água. R$2. Aí você vai indo, mas é R$2, mas é R$2. Aí chega quando você tá marcando e você chega dentro de 2 semanas que você tá gastando R$2 todos os dias, você soma e você diz, meu Deus, eu gastei tudo isso. O teu emocional próprio, ele já começa a mudar e também buscar informações. Então você mexe mesmo com o teu psicológico, sabendo quanto que você vai gastar ou não. Teve uma tirinha esses dias que uma mulher com a mão na cabeça disse assim: nossa, eu não sabia que passando de 10 em 10 reais no cartão de crédito dava 700 no final do mês. Tipo, ela indignada, assim, muito massa. É isso aí. E a geração de tempo, isso a gente acaba comentando muito, porque hoje, se vocês me permitem, hoje a Uniaselv ela está com mais de 1.300 alunos. E esses 1.300 alunos são encontros semanais. Então é uma vez por semana que você tem um encontro. E muitos deles não conseguem encontrar o tempo para fazer. E isso vai muito do psicológico. Quando eu fiz o meu MBA e eu estava realizando, eu fiz fora da cidade. Eu fiz o MBA em gestão empresarial. E foi um momento de que eu e o Carlos estava fazendo a separação da empresa, o próprio ponto, a gente foi muito consciente, foi nós mesmos que tomamos o ponto de atitude, por isso que eu sinto muita vontade de citar o nome, citar o próprio dele, porque ainda nós somos compadres, ainda sou padrinho dos filhos dele, então eu fiz isso. Quando eu fiz o meu MBA, foi no momento que a gente estava pelo pescoço e quase que arrumei uma separação, porque o que eu mais queria era estudar para me movimentar minha cabeça e sair daquela neurose, por questão de dificuldade, buscar outros ambientes. E a Ana própria, ela me dizia assim, mas agora não é o momento, vamos esperar o momento ideal para você estudar, vamos abrir. E se eu não tivesse buscado o conhecimento próprio de buscar minha formação, de fazer um MBA, hoje eu não teria a oportunidade de ser o gestor da Uniaselv. Então, muitas vezes a gente enfrenta barreiras para se abrir outras portas em outros tempos. O emocional dele. Isso, esse é o principal. E isso eu aprendi. Sempre tem aquele, ou você aprende no amor ou você aprende na dor, né? E eu aprendi na dor, por isso que eu abro, eu abro, igual tenho de mentoria, eu abro as cicatrizes de contar ou de comentar. Por isso a ideia mesmo do núcleo jovem empreendedor, quando a gente idealizou, realizou a ideia de pessoas, a gente compartilhar ideias, porque muitas vezes a dificuldade que eu passei é a tua dificuldade agora, ou vai ser a tua dificuldade daqui um tempo. Então, em vez da gente se bater no mesmo ponto de que outra pessoa se bateu, a gente já ganha tempo e já sai lá na frente. Mas também é aquela questão do padrão, né, cultural que está embutido, né, que está enraizado na nossa cultura, né, brasileira aí, de sempre buscar o caminho mais curto, de sempre ganhar as coisas, de não precisar ralar, não precisar acordar cedo, não precisar pensar o que vai fazer amanhã. É sempre essa cultura, né? Então isso, né, de você ser autônomo, buscar oportunidades aonde
a outras pessoas, né? O geral não se vê, é um desafio mesmo. Então, ser empreendedor no Brasil realmente é uma coisa de doido mesmo, se for analisar realmente no padrão da sociedade, né? Inclusive, um grande exemplo que nós podemos trazer aqui, e é uma coisa que eu fico pé da vida, é quando tem uns economistas que vão na televisão e eles dizem assim, ó, precisamos fazer uma economia. Se você toma um café que custa R$1,50, se você somar durante a semana, você gastou tanto. Se você somar até o final do mês, você está economizando tanto. Então, devemos segurar no cafezinho que a gente vai tomar. Mas espera aí, se o cafezinho de R$1,50 é o que te dá prazer, é o que te dá vontade, você tem que continuar. Não é aquele ponto de que o que é você se sentir bem, o que é você estar satisfeito, o padrão de vida, mas o que é padrão de vida para nós, né? E isso é uma coisa que eu sempre me perguntava também, o que a gente quer para nós, o que é aquilo que te dá prazer. Sei lá, você tomar teu café, você reunir com os amigos, você se divertir. A gente tem que aproveitar a vida de uma forma que aquilo te traga um retorno, que é o emocional, que é o ponto emocional nosso. Se ele não está equilibrado, a gente não toma as decisões corretas. Já eras. E para um jovem empreendedor que não sabe o que deseja fazer da vida, o que tu indica como primeiro passo? Isso é uma grande dúvida que a gente vê muito dentro da Unicef, assim, eu vou fazer o curso de pedagogia porque eu acho que não tem matemática, então eu vou fazer esse curso porque o que é o curso mais rápido que vocês têm aí, porque eu preciso fazer alguma coisa. E esse é um ponto que a pessoa ela precisa se conhecer, né? Se você está com dúvida de fazer uma coisa, você tem que pesquisar, você tem que procurar informação, tem que escutar outras pessoas, ver o que é o campo correto, o que é aquilo. Eu sempre como exemplo o próprio dos médicos, porque tantos reais a consulta, mas acaba sendo um dom, porque você vai ter que mexer com a pessoa ali e não tem erro, então a tua pressão é gigantesca, o próprio você mexer com o número de questão de empresa. Então não é só o fato de valor, mas sim o teu lado emocional. Então o que eu diria? Você tem que conhecer pessoas, o network, o relacionamento, você conversar com outras pessoas que já são desse segmento, com certeza você vai tirar coisas boas e vai tirar coisas ruins, mas você próprio precisa estar se sentindo bem, e isso acaba sendo mais um ponto cultural nosso, porque a gente quer procurar da forma mais fácil. E hoje próprio assim, os certificados, eu estou até hoje no Sebrae, e durante esses meus 6 anos como consultor do Sebrae, hora nenhuma quando eu cheguei na empresa o cara me perguntou assim, deixa eu ver o teu certificado, porque na verdade não é o certificado que faz a diferença da pessoa, e sim a atitude e o fato dela estar correndo atrás e mostrando fazer a diferença no mercado de trabalho. Em questão de até pressão social, né? Antigamente, acho que no tempo que meu pai, eu sou mais velho, assim, o meu pai tinha a preocupação de eu não envergonhar a família, gente. Você tem que dar um jeito de você se sustentar, né? A pressão mudou e agora a pessoa tem que ter estudo, né? Isso dá uma pressão, a pessoa escolher alguma coisa, às vezes não pensa muito e acaba escolhendo uma coisa que não é o que queria, né? A gente vê bastante disso, troca, pessoas trancando faculdade, mudando de curso, né? No decorrer dele. Tanto é que os cursos eles começam com uma quantidade enorme de pessoas e o número de formandos é bem menor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui pai, quando eu descobri que fui pai, eu já tinha minha empresa, eu já tinha, o próprio já estava dando aula, já estava como consultor do Sebrae, eu já tinha a sociedade com o pessoal
de Florianópolis por causa de uma startup, já tinha envolvido. E eu estava com 28 anos. E a minha esposa estava com 33 anos. E aí ela já estava empregada também, já estava fazendo os próprios seus negócios. E as pessoas diziam assim: nossa, mas vocês estavam esperando? Não era melhor vocês terem um padrão de vida para ter a filha? Claro que isso a gente não tinha sentado e falar, ó, vamos ter a Ana Laura agora. Ela engravidou, mas pô, eu já tava com a minha empresa, eu já tava formado, já tava mais. Então isso vem muito do lado cultural. Querem, né? Isso já vem muito o lado cultural da pessoa. E aí eu volto àquela mesma pergunta: o que é ter a estabilidade? Né? Então, o que é para cada um ter a estabilidade, o que é o estar no ambiente? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Por quê? Porque cada um tem sua estrutura, cada um tem sua forma de parecer, cada um tem sua forma de trabalho. Então, e entra num campo da relatividade, né? Cada um tem um valor, né? Da vida, das coisas, né? A relatividade de cada coisa, né? O que é prioridade para cada um, né? Isso é... Exatamente. Eu não sei se entra agora nesse momento sobre treinamento e mentoria do MBA que tu fez ou não? Não. Isso, até deixa eu ver para vocês, na verdade, isso foi uma busca própria de trabalhar o psicológico. Eu fui fazer um curso de mentoria, que é onde tinha um mentor, e aí a gente foi, inclusive, trouxemos aqui para a CDL, e quem é o da escola de mentoria, ele foi meu professor de MBA. E aí, como eu tava naquele a cabeça fulminante, né? E ele me chamou para conversar. E aí, quando ele me chamou para conversar em particular, ele trocou uma ideia e me convidou para fazer o curso de mentoria, que é justamente esse de cicatriz. E isso aí, que é o lado psicológico no negócio, onde próprio a gente entende que todo mundo tem um propósito. E qual que é o nosso propósito? Será que é o propósito de que eu estou me sentindo bem em estar realizando aquilo, ou eu estou fazendo aquilo porque eu preciso mostrar isso para alguém? Então, e aí ele mexeu muito e ele me convidou para fazer parte da empresa, da escola de mentoria Mentor, que é em São Paulo, a matriz, e hoje eu faço parte dela também como questão idealizadora aqui em Santa Catarina. Mas os cursos são realizados em todos os estados? Virtual, isso. Não, eles rodado no Brasil todo. É interessante, né, como a vida funciona, né, no teu momento de dificuldade, né, acho que foi nesse período que tu tava lá com aquela situação da empresa, tu foi buscar estudar e abriu outra porta. Olha isso só. Aí, abriu outra porta, e por isso que assim, isso foi um ponto que eu entendi, que o psicológico ele faz uma grande diferença. E quando você diz assim, não vai dar certo, nem faça, porque não vai dar certo. Agora, a partir da hora que você diz assim, não, vai dar certo, não, vou fazer o negócio. E é justamente esse que você sair da zona de conforto, né? Até próprio da Uniaselv é um próprio desafio que me tirou da zona de conforto. Muitos dizem assim, zona de conforto, mas eu estou no meu conforto, por que eu vou mexer? Mas muitas vezes a zona de conforto ele acaba te travando. É algo que você não está se sentindo bem, que você não está realizado, você não diz não porque você está na tua zona de conforto. E quando você quebra essa zona de conforto e você vai buscar outros desafios, outras frentes, outras formação, isso mexe até com o teu psicológico, o teu motivacional, o teu lado importante.
Não, bem bacana isso. Como que... E é legal que tu trazendo isso, né? Como traz para tanto para Santa Catarina quanto para a cidade, né? No local, isso é por isso que é o que motiva também a gente trazer pessoas com um perfil aqui da cidade que faz muita coisa. É isso, sabe? É contar esse outro lado que, queira ou não, tá desenvolvendo essa nossa cidade e tornando ela cada vez melhor, né? Então é bem bacana. Pegando um gancho aí na tua fala aí, eu tenho uma pergunta. Como que se faz para motivar uma equipe aí né, geralmente são pessoas com conhecimento multidisciplinar, e como é que faz para trabalhar junto, né? Geralmente as pessoas têm esse comportamento muito individualista, né? Muito, muito. Pegando assim o lado de pessoas, primeiro você precisa transformar elas em importantes. Porque quando você está trabalhando junto, se alguém está com um problema, esse problema vai passar em todo mundo. É o ambiente, né? Nós mesmos sentimos assim quando alguém está brigando com outra pessoa ou está discutindo e você chega, a pessoa para, mas você já sente no ar aquele ambiente que ele tá pegando, né? Então, como as pessoas são muito mais emocional, um trabalho em equipe, principalmente, você precisa entender de que a dificuldade de um pode ser não a dificuldade do outro. Pode ser a facilidade de um, a dificuldade de outro. E aí quando você consegue juntar isso dentro de uma equipe, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Mas o fato de você saber quem saiba, isso já vai te ajudar, já vai te dar uma mão na roda violento. Então tem muitos que dizem assim, o próprio fato de eu ser formado em contabilidade, muitos dizem assim, aí você faz a declaração de imposto de renda para mim? Bom, mas não é o fato de eu ser formado em contabilidade que a minha especialidade é o imposto de renda. Então cada um tem o seu parâmetro, cada um tem sua dificuldade, a sua facilidade, e o trabalhar em equipe, você precisa ter muita conversa, você precisa entender o perfil de cada um das pessoas para você saber qual que é a melhor forma de fazer. E aí, claro, automaticamente quando você tá com um padrão, você encontra um perfil daquilo que você busca e a pessoa não faz mais parte daquilo, automaticamente acontece muito nas empresas que o grande problema é o tempo de casa, porque o tempo de casa a gente se sente muito mais confiante. É igual ir na casa da sogra na primeira vez, né? A primeira vez a gente tá tudo comportadinho. A partir de 1 mês, 2 meses de convivência já vai se sentindo muito mais à vontade. A partir de 1 ano, então, aí você já está apoiando os pés no sofá e já está tomando conta do controle. Automaticamente isso acontece com nós dentro das empresas. O nosso esse lado emocional de confiança, a gente precisa estar todo tempo. E muitas vezes aí que dá o problema da empresa. Por quê? Porque daí a pessoa já começa a fazer corpo mole, já começa a fazer um lado de cultura diferente. E esse é o grande desafio do empreendedorismo. Inclusive tem um fato assim que acaba sendo até um ponto polêmico quando a gente fala isso, mas digo assim, não é falta de emprego que está tendo, é a falta de mão de obra capacitada que está dando problema no mercado. Porque hoje, para você encontrar uma pessoa para fazer algo, utilização, normalmente a pessoa já vem procurando emprego para perguntar quanto que você vai ganhar. Então isso, eu próprio acabo fazendo isso numa entrevista de emprego, quando a pessoa já me pergunta quanto que vou ganhar, então você não está querendo o trabalho, você está querendo algo que já te munere imediatamente. Então isso já é um fato de que não vai contar para você, e é dias para que essa pessoa acabe saindo da tua empresa, porque ela tem um grande perfil de que R$20, R$15 a mais numa concorrente, ela vai se mudar. Então, porque esse é o grande problema da questão das pessoas. Tem que ter a capacitação e fazer aquilo que você gosta. Então, só ter uma boa ideia para ter o suficiente para ter sucesso na vida? Ou é necessário preparar para criar oportunidade? Eu sempre pegava dizendo assim, a oportunidade é você quem cria. A grande dificuldade das pessoas, e isso eu digo próprio dos alunos também, é o do se vender.
Por que o do se vender? Porque você está o tempo todo se vendendo. Se eu estou numa sala de aula e o meu professor está passando um trabalho ou uma prova, uma atividade, aí eu já não realizo aquela prova, eu já não realizo aquela atividade, eu já não vou atrás dos meus princípios, já não busco questão de informação, então eu não estou sabendo me vender. Aí vai surgir uma oportunidade de emprego, aí a pessoa vai mandar. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, de uma situação própria da Unicef que aconteceu. O aluno ele foi lá e ele queria fazer o cancelamento da matrícula porque ele estava muito cansado. Ele fez 21 anos agora, porque estava muito puxado para ele, porque ele parava de trabalhar às 6h30 e às 7 horas ele já tinha aula. O encontro é uma vez por semana, tá? O encontro é uma vez por semana e ele já estava se sentindo cansado e ele queria fazer o cancelamento. Pois bem, na outra semana a gente abriu para contratação, que era de apoio operacional, e aí um dos currículos ele mandou, que ele falou que ele queria uma oportunidade e que ninguém dava oportunidade para ele. Aí eu fui obrigado a chamar ele para conversar e dizer: meu amigo, há uma semana atrás você estava vindo aqui dizendo que você estava cansado, que você não queria mais nada porque trabalhar e estudar estava sendo muito dificultoso para você, e agora você está aqui me pedindo o emprego para ser o apoio operacional dentro de uma instituição com mais de 500 instituições de ensino. Então você não está sabendo se vender, porque isso não é o fato de você estar ganhando. Qualquer outro empresário ou empreendedor ou um ponto de atividade, ele vai ver esse lado. E aí quando você canta aos 4 cantos do mundo que tudo é difícil, que você não pode realizar nada, que ninguém dá oportunidade porque essa cidade não cria, porque não tem mais, a rede social é o grande vilão de muitas pessoas, porque pesquiso. Hoje já é comprovado já que mais de 70% das empresas elas contratam pelo que você posta nas redes sociais. Hoje em dia, o sucesso e as oportunidades estão extremamente ligados a networking. Como aumentar a rede de contatos? Tem alguma dica? Rede de contatos é você se misturar com as pessoas. Na verdade, assim, muitas vezes a gente acaba tendo medo, né? Eu sempre vou usar o fato da sala de aula, porque são grandes exemplos que acontecem lá. Muitos dizem assim: eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Nós estamos aqui conversando, ou quando você está conversando com a tua mãe, teu pai, teu irmão, alguém, você está falando em público. Você tem um medo de errar. Muitas vezes a gente tem um medo violento de falar alguma coisa que não se deve ou comentar algo. Então, de fazer network ou de estar envolvido, primeiro você precisa estar envolvido com a sociedade, aonde apontar, onde tiver a oportunidade, em cima daquela frase que eu acabei de falar antes: a oportunidade é você quem cria. Inclusive está até na minha rede social, a oportunidade é você quem cria, porque justamente isso aí, se eu ficar só em casa eu não vou ter relacionamento. Agora, se cada vez eu procurar a oportunidade ou fazer algo diferente, o não você já tem, você precisa fazer um parâmetro. Vou dizer assim, quando a gente teve a ideia do Núcleo Jovem Empreendedor, ou até mesmo do Centro Tecnológico, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, o não nós já tinha. Agora, o fato de eu dizer assim, eu tô com uma ideia de fazer isso ou fazer aquilo outro, alguém vai comprar a ideia. Mesma coisa que a gente tá conversando aqui, né, de vocês, eu não conheço o Pablo, mas conhece. Então, esse network, ele vai aumentando gradativamente mais, porque um relacionamento vai puxando o outro e assim vai indo. Acabou sendo o nosso exemplo aqui do podcast, né?
se meteu, me deu uma ideia, foi atrás. É isso aí. Como que faz? Vamos estudar, né? É isso aí. E aí, vamos dizer o seguinte, ó, vocês estão no Paulo aqui. Com certeza tem pessoas que eu conheço que vocês não conhecem, mas que vão conhecer vocês através do que a gente está divulgando. A mesma coisa de cada um aí é de vocês. O anterior ali, o Júnior Riguez ali, pô, cara foi presidente da Câmara de Vereadores, não é? Então ele tem um leque gigantesco de pessoas, então isso vai atraindo cada um. E isso foi um desafio pra gente, que a gente pensou no primeiro momento, né? Como vamos fazer? Tá, legal. Tá, descobrimos a questão técnica de fazer um podcast. Vamos nós contar nossas histórias, nossa vivência, como que era, né, um tempo atrás, né? Não existia no início da internet, né? E o desafio foi esse, né? Mas e que tal a gente trazer pessoas que a gente vê que tem uma referência na cidade e elas contarem a história delas? Aí vem o desafio, mas então vamos lá, vamos atrás dessas pessoas. E o que nos surpreendeu, assim, é que o pessoal gostou da ideia de vir contar a sua história. Então a gente ficou assim, cara, vamos fazer isso, vamos dar continuidade e já, né? Se lançou, fizemos o primeiro, mas foi um desafio. É um privilégio, né? Fazer esse serviço, ter contato com essas pessoas e é satisfatório demais. Nossa, a parte de gravar e esse contato é divertido. Então, Pablo, você tinha comentado sobre o Centro Tecnológico, né? Você fez parte, né, da idealização desse projeto aqui para curitibanos. Qual foi a motivação para desenvolver esse projeto e quais os benefícios que traz para a cidade? Esse foi um projeto que a gente encabeçou até mesmo aí junto com o Lucas, o André, os mesmos que encabeçaram o negócio do Jovem Empreendedor. A gente foi encabeçar essa ideia, onde que a gente teve ajuda, o apoio também, o encabeçamento tanto do Oswaldo, contador, o Jason, o advogado, o Salésio também, e com o intuito de quebrar o paradigma de que Curitibanos é uma cidade pequena para ter o ponto de centro tecnológico. Esse foi um principal objetivo, porque assim a gente foi, Joaçaba tem dentro da UNOESC, tem o Orion de Lages que foi desenvolvido e estava saindo de videira e nós estávamos no meio e até então a gente não tinha nada de projeto, idealização. Então, e isso foi um fato que aconteceu. A gente recebeu não, mas esse não vai dar certo. E aqui, para nós aqui não vai dar certo. E a gente foi atrás. Nós fomos a Joaçaba, nós fomos a Lages, nós queríamos saber como que funcionava, como que era o objetivo, como que era. Inclusive fomos conhecer o Rafael, que ele é de uma empresa de Luzerna e ele vende produtos para cientistas. Inclusive eu falei assim, porra, se eu procurar no Google eu não acho cientistas e você vende produto pros caras. Eu vendo para qualquer pessoa, tô meio batendo para encontrar as vendas e ele bateu os recordes de venda, tanto que aí foi que ele estava da incubadora, foi feito todo um projeto do desenvolvimento e aí ele começou a exportar para países. E ele começou dentro da parte da incubadora. E o que é esse centro tecnológico? Você pega ideias e ajuda a pessoa a desenvolver. Então você tem uma equipe de especialistas sobre os temas, sobre uma ação, e você faz o aceleramento daquela empresa. Então vamos dizer o seguinte, vou fazer caneca personalizada, vamos estudar o público, vamos ver qual que é o teu formato, vamos ver o que é, vamos pegar especialista, vamos ver os mercados, qual que é as condições, qual que é o problema, e vamos colocar a rodar. E aí você consegue estudar a empresa, então você já tem aquele fato de que você compartilha cicatrizes. Então você traz a ideia, tem um especialista que já passou por N situações que vai te ajudar no aporte da tua empresa e no teu desenvolver, para que quando ela esteja preparada para o mercado, ela saia de ser incubada e toque a sua vida. Qualquer pessoa pode procurar o centro tecnológico que tenha uma empresa ou uma ideia? Qualquer pessoa. E se não for, isso a gente já estava fechando uma parceria com o Sebrae, e que se não for de parte de incubar, que não seja aprovado, o Sebrae também vai dar o aporte
de ideias, porque você tem que ser tecnológico. Isso foi uma coisa que a gente tomou muito cuidado na realização do projeto, na idealização, de que não ficar só na agricultura, ficar só pronto de plantio, de madeiras, e sim procurar coisas novas para cultivanos, né? Pô, a gente tem um exemplo ali da nossa cidade que já é um exemplo no país com a escola da tecnologia, né? Onde que as crianças já aprendem jogando Minecraft, né? Próprio fazendo conta através dos jogos, usando a tecnologia. Então o grande objetivo nesse, e aí vem os benefícios que você me perguntava, porque hoje a criança já nasce, a minha pequena com 1 ano e 4 meses, ela já pega o celular e já quer rodar, passando o dedinho no celular. Então esse campo da tecnologia e esse intuito, então, de fazer as coisas funcionarem, já pensando futuramente para que a gente consiga aportar várias empresas, né? Porque hoje com o país, com as dificuldades, ela só tem um caminho disso aí, que é através do empreendedorismo, onde se você dá certo, você já contrata outra pessoa e aí automaticamente você vai girindo, você vai caminhando para que isso se possa dar a volta por cima. Então esse projeto ele já está em funcionamento, já está como que está? Ele já foi encabeçado já, só que nós tivemos que parar no momento, até porque hoje a gente está em ano político. Então isso já foi até sugerido para nós que esse ano a gente não poderia fazer nada, até porque se a gente começasse, seria travado no meio da estrada por conta das eleições. Então, indiferente de quem já for o nosso próximo prefeito ou a Câmara de Vereadores, nós já temos o projeto aprovado pela Prefeitura. Então isso não muda. Então é só a idealização de como que a gente vai fazer, que aí a gente precisa do novo prefeito, principalmente do novo secretário de comércio ou de tecnologia, se tiver, para a gente encabeçar e fazer a ideia rodar. Mas a autorização e isso aí tudo a gente já tem da prefeitura já. Nossa, essa busca aí, esse projeto é bem bacana para a cidade mesmo, né? Olha, e é um desafio mesmo que vocês foram, né, buscar aí para uma cidade pequena, como se diz, né? Muito, e o principal, vamos dizer assim, a gente tem o apoio da prefeitura, mas indiferente dos campos, ela vai ter uma comissão que não vai ter vínculo nenhum político, não vai ter é a parte empresariado mesmo que vai estar tocando, vai ter a comissão julgadora, vai ter a comissão administrativa responsável, vai ter, né? E o nosso objetivo é juntar todas as instituições, assim como a Unicef, onde eu estou envolvido, a UFSC, que já deu o parecer dela também, que está junto com nós, a UNC, o LAIOS, toda e qualquer entidade que envolva a parte de empresários, de pessoas, de juventudes, vão estar dentro desse desenvolvimento para que todo mundo faça parte e seja da cidade. E não alguém ser um dono ou comandar ou ser responsável. Até porque o nosso grande objetivo é o ciclo rodar, né? As pessoas trocarem, o funcionamento mudar, mas ele está funcionando para a cidade. Falando em profissional, qual você acha que será o profissional do futuro? Assim? Qual habilidade que esse profissional tem que ter, assim, que você julga ser importante? Como profissional, eu creio que o não ter medo de enfrentar o desafio. Eu acho que esse é um ponto principal, não um objetivo específico, porque senão cada trabalho, cada ponto tem a sua qualidade eficiente, mas o fato de você querer fazer diferente. Inclusive isso já diz que o grande ponto diferencial é você fazer a diferença no mercado de trabalho. É aquele que busca ser o melhor. Então o grande perfil daquele que vai se destacar é aquele que vai bater no peito e vai dizer: eu sou bom nisso aqui, não, vocês podem me chamar coisa, porque isso aqui eu bato no peito e eu digo que eu sou bom.
de você buscar coisas diferentes. Então o ponto do perfil, eu acho que é o perfil que vai fazer diferença, é esse de buscar. Até porque hoje a gente já tem uma dificuldade muito grande em encontrar esse profissional hoje, até mesmo de comércio ou de realização de empresas. Até porque, né, falando um pouco do gancho que a gente falou anteriormente desse conhecimento tecnológico, né, muito do conhecimento técnico já está aí, a inteligência artificial, né, desenvolvendo muita coisa, né. Então, eu acredito que realmente as habilidades mais humanas é que vão ter que ter, né, se destacarem a questão do emocional, né, não ter medo, ter confiança, né, para você conseguir... Muito, muito. Inclusive, uma coisa que eu comento, vou dar o exemplo de novo da minha filha, que tem 1 ano, o primeiro salário dela, eu tenho quase que absoluta certeza que vai já ser em moeda virtual, vai ser em Bitcoin, porque já tem indústria já próprio do Japão, o próprio nos Estados Unidos, a Amazon abriu uma loja que só aceita moeda virtual. Aqui no Brasil ainda não é regularizado a moeda virtual Bitcoin, mas tem um grande passo de se realizar e os pagamentos serem inclusive virtuais. Então nem a célula em si. Então essa tecnologia, isso não tem como escapar. Isso vai vir. A gente precisa estar ligado na tecnologia, e aí tendo esses desafios de que a máquina ela até pode fazer, agora a inteligência do homem ela não vai tirar. Então por isso que a gente precisa ser o melhor naquilo que a gente faz. Quais são os desafios como gestor da Uniaselv? E é bastante. Quando você envolve pessoas, né? Inclusive um dos livros em perspectivas profissionais, ele aparece que ele diz a seguinte frase, que é de File: o grande problema da humanidade são as pessoas. Se não fossem as pessoas, estavam tudo certo. Por quê? Porque muitas vezes as próprias pessoas acabam fazendo uma tempestade no copo d'água. E a Uniaselv hoje, nós temos então mais de 1.300 pessoas como alunos envolvidos e 40 colaboradores. E eu acho que uma das maiores fatos nosso e de responsabilidade é a responsabilidade social. Porque se a gente pegar as 3 ruas principais da nossa cidade aqui em Curitibanos, em número de pessoas que estão trabalhando, praticamente todas, então são alunos da Uniaselv, em número de pessoas. Se a gente olhar em número de pessoas, a Uniaselv hoje é a maior empresa da nossa região em pessoas envolvidas, em número de pessoas envolvidas, né? A Bernec é a maior empresa, a Bernec tem em torno dos 400 funcionários, então a Uniaselv ela tem muito acima disso aí, então a nossa responsabilidade social é muito grande. E é nesse fato que a gente está buscando parcerias próprias das empresas, a gente está buscando envolvimento de pessoas, estamos mudando as estruturas, mudando os funcionais, justamente porque a gente é uma instituição EAD, então a gente tem os encontros uma vez por semana, só que nessa uma vez por semana a gente vai preparar o aluno. A gente vai preparar o aluno porque ele recebe todo o material, ele recebe toda a informação, e até mesmo através dos tutores, que são quem ajuda esses alunos. Então a gente já está pegando tutores com experiência, que tenham esse fato para se desenvolver, né? E aí quando a gente fala de pessoas, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem um curso de investigação criminal. As pessoas já entram nesse curso achando que no primeiro dia já vão sair um CSI, né? Então é por isso que a gente precisa ter profissionais da área, justamente para ter esse desenvolvimento, esse trabalho e mostrar o outro lado, né? Aqui então a gente gostaria de saber, para se colocar no mercado de trabalho, assim, acho que o que seria um bom marketing pessoal? Isso eu já comentei aqui. A própria nossa conversa é o saber se vender. O marketing é a gente se vender para as outras pessoas.
Porque se eu estar aqui falando mal da minha cidade, ou falando mal do meu trabalho, ou falando mal que eu sou de alguém, eu sempre vou ter aquele ponto assim, pô, será que ele não vai falar mal de mim também? E a gente sempre tem esses pontos de colocar. Então eu acho que o principal da pessoa é o saber ela se vender. O fato dela estar em público ou relacionado e o saber se vender. Muitos me questionam, não porque me conhece, sabe que não por eu estar aqui conversando com vocês hoje que eu estou de social. Isso é um estilo que eu coloquei para mim desde os meus 15, 16 anos, justamente porque eu tinha que trabalhar com pessoas mais velhas, então eu precisava me vender de uma forma diferente. E o fato hoje de eu ser o gestor da Uniaselv, eu preciso tomar uns cuidados maiores ainda, né? E o próprio esse dos alunos, eu recomendo assim, o fato de você sair no final de semana e você beber todas e literalmente tá aí nas valetas no final de semana é uma forma de você se vender. Você está se vendendo na sociedade, você vai estar dentro da empresa. E isso a gente compartilha com todos os colaboradores e pessoas que a gente está. Porque a partir da hora que a gente tem um envolvimento com alguma coisa, a gente leva o sobrenome dessa. Então, assim como você fala, era o Pablo da New Griff, agora é o Pablo da Uniaselv, o Pablo do Sebrae, a gente acaba tendo vários sobrenomes e esse o fato de se vender, o fato de se vender, muitas pessoas acabam se perdendo justamente por causa disso, né? E a rede social é o caminho, né? Então isso é uma coisa que eu acabo tendo muito cuidado com isso, até o fato de como que você vai postar, ou como que você vai fazer, ou quando que você vai sair, ou quando que você vai... por quê? Porque você vai estar... Você é o seu espelho, né? Então vai ter um monte de pessoas que vão estar te julgando e vão estar... Então, o saber se vender, esse é um ponto principal eu acho que creio que para todo mundo. Eu acho que como gestor de empresa, assim, para você deve ser bem difícil esse limite entre pessoal e profissional, né? O pessoal com as mídias sociais, como você disse, né? A pessoa está em tempo integral, mas ela está representando a tua empresa 24 horas por dia, né? Igual você falou, tipo, faz uma coisa errada, é o Pablo da Uniaselv, né? E tem bastante empregado assim, que tem essa dificuldade de saber, mas eu trabalho lá até 6 horas, depois é lá o que eu faço, né, para a empresa, e acaba sendo, né, por causa dessa exposição. Muito. Tá? Tanto que a gente teve N situações aí, inclusive de nacionais, que teve agora de pessoas que não quiseram usar máscara e aí fizeram confusão nos estabelecimentos e automaticamente foram desligadas das empresas. O ato de que você faz num jogo de futebol ou numa saída que você acaba fazendo, isso relaciona a todo você, né? Agora, o lado de gestão é aquilo que nós estávamos comentando, você tem a confiança, né? E é um relacionamento. A partir da hora que você tem confiança com a pessoa, mas a partir da hora que essa confiança ela se deixa desejar e ela acaba se quebrando, automaticamente isso acaba dando uma dificuldade imensa para você continuar com aquela pessoa, porque é um relacionamento, né? É uma confiança. Eu até brinco com as meninas da Uniaselv, porque hoje são 7 colaboradoras que tem lá direto junto comigo na parte administrativa, e eu acabo passando muito mais tempo diretamente com elas do que com a Ana e com a minha filha, em número de horas. Então é a confiança, né? A gente precisa tá o ponto de confiança para você, que é se sentir bem e a vida andar. Desenvolver um bom trabalho, né? A confiança realmente faz todo sentido. Você é cristão, né? Não sei. Sim. E eu sei que você já participou do grupo da Jusce, né? E eu queria saber, assim, se participar desse grupo de jovens aí te ajudou na vida profissional, como gerenciar pessoas. Muito. Inclusive não só participei, como fui da coordenação. E isso foi um amadurecimento gigante.
É o próprio de você participar de encontros, de você participar de pessoas, até a gente acaba ganhando os amigos para vida inteira. Mas isso foi uma experiência única. O fato de ter de você tá trabalhando com pessoas, com jovens, né, que estão na flor do momento, né, querem fazer 1001 coisa, e aí você tem que ir lá o próprio de controlar as pessoas. E isso foi uma coisa assim que o próprio dentro da igreja, porque meus pais sempre foram da igreja e sempre são, então são ministros até hoje. E uma coisa que eu aprendi, e isso teve muitos fatos de discussão, inclusive quando eu estava na coordenação, foi que se você é alguém fora da igreja, não precisa você mudar dentro delas, né? O próprio de brincar, ou de fazer coisas diferentes, ou de sair. A gente exigia muito esse de que você saía, sei lá, para tomar uma cerveja com os amigos. Era pecado mortal. Mas não, a gente precisa quebrar esse paradigma. Pô, se você é brincalhão, se você corneteia todo mundo, esse é o teu estilo. Então lá dentro, né, você precisa continuar no mesmo estilo de quem você é. E muitas vezes eu até brincava assim: o meu Jesus não é tão brabo assim como o teu, né? Então isso foi uma experiência maravilhosa. Inclusive um dos entrevistados, o Zé Borges, foi justamente na época dele, quando ele participava, quando eu era da coordenação. Foi um amigo mesmo que eu ganhei dentro da JUSC, e nossa, foi uma experiência única. E o fato de trabalhar com pessoas, você é impressionante. E a tua maturidade também muda da água pro vinho, porque quando eu não queria de forma alguma fazer o encontro ou participar, e até que tinha uns colegas meus que foram fazer, e aí eu fui fazer, e aí cadê o negócio, tanto que fiquei até na coordenação. Mas teu perfil de você começar a fazer uma brincadeira, não sabe brincar, tem que coordenar. E você acaba participando de tudo que você faz, você acaba participando da diretoria, né? A Ana mesmo, ela fica louca com isso, porque a gente acaba se envolvendo, né? A gente acaba se envolvendo com o negócio, porque assim, isso é uma coisa, você precisa fazer com aquilo que você gosta, né? A partir da hora que você gosta do negócio, aí você vai criando as oportunidades, né? Isso foi com a Unicef. Agora eu fiquei 1 ano e meio como tutor, e aí eu recebi o convite para mim ser o gestor da Unicef, justamente. E isso foi apresentado por quê? Porque uma coisa que você gosta, está dentro da sala de aula, você acaba envolvendo com os alunos, você envolve pontos de pessoas, e aí surgiu a oportunidade, o ponto de estar se vendendo corretamente, eu recebi o convite. E aí já assumi também a Fio. Então a gente acaba se envolvendo com aquilo que a gente gosta, aí automaticamente o envolvimento vem. E a Ana não falou, vai lá dar entrevista, só entrevista. Não, tudo, porque, mas ela é uma parceira, até brincadeira. A gente tem o perfil de pessoas, né? A gente tem aquela que é mais arrojada, tem aquela que é mais sensata, e tem aquela que não aceita nada. Eu sempre usava isso dentro da minha aula, que eu sou aquela pessoa arrojada, né? Se der, a gente está envolvido e tá indo. Ela é muito mais, ela quer saber detalhes e como que vai, né? E a minha sogra é aquela que não aceita nada, que é um desafio. Então, a gente eu acabo brincando com a minha sogra, porque hoje ainda ela mora junto conosco. Foi um desafio a partir até da hora que a gente teve a Ana Laura, montamos a nossa casa, montamos um momento. Então esse amadurecimento, ela vai da água pro vinho,
para quem é pai, quem é mãe, sabe que assim é impressionante a maturidade que a gente ganha da noite pro dia, vai que vem assim, vai, tum. Opa, agora você é pai, agora você precisa dar outro âmbito. Mas é muito bacana isso aí, o envolvimento de pessoas. Só queria comentar uma coisa. O Google tinha perguntado sobre o fato de tu ser cristão. Tu acha que cuidar dessa parte do espírito pode influenciar nessa parte emocional que tu falou que é importante? Muito, muito. Eu sempre falo assim, é indiferente de religião. Eu acredito que todos nós temos um ser superior. E muitas vezes, quando você não tem força da onde tirar, ou que você não pode comentar com familiares que vai ser julgado, ou missão de pessoas, você tem esse ser superior que vai te dar forças. Então assim, eu sempre sou muito adepto pronto da religião, porque o próprio dizer assim, me ajuda, me ajuda a tomar a decisão correta, será que eu devo aceitar, me dá algum tipo de sinal, até mesmo de conversar, ou até mesmo em um momento você cobrar, você diz assim, eu preciso um ponto de ajuda, e não só pedir, mas eu acredito muito que todos nós temos um ser superior, e esse ser superior é que nos motiva e que nos dá forças muitas vezes para a gente superar. Hoje o grande mal da humanidade e o próprio de pessoas é a depressão, onde na maior parte da primeira dificuldade você não faz aquele tratamento ideal e aquilo vai acumulando até você chegar num ponto de depressão máximo, que é aquilo que você não quer ver nem pessoas, né? E quando você pega esse lado do ser superior e você tem ele junto com você acaba superando qualquer desafio, qualquer medo, porque você sabe que alguém está do teu lado. Pablo, a gente gostaria então de deixar um tema livre aí para ti. Às vezes a gente não falou de algum tópico contigo. Você quer falar mais alguma coisa que você acha importante para os nossos ouvintes? Eu acho interessante contar o do Sebrae, porque assim, quando eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, e aí do escritório de contabilidade eu fui trabalhar em outra empresa, que eu fui convidado, aceitei o desafio, e só que o meu pai estava com bastante dificuldade, inclusive de empresas, ele tinha que começar a trabalhar, porque o pai já tinha perdido umas 3 vezes o emprego, e aí nós ali também desde pequeno, e ele sempre buscando os pontos, e ele ele tinha um atendimento em Jaraguá, e ele sempre foi aquele pessoa que diz assim, nós não podemos ficar no mesmo pote, nós temos que ter potes diferentes, porque se a gente ficar no mesmo pote aí vai dar um problema aí e não vai dar certo. E quando ele não queria de forma alguma, e era 4 horas da manhã ele saía de viagem, e eu acordei às 3 horas da manhã e eu fiquei esperando ele acordar, porque eu sabia que ele não ia me acordar ou não ia deixar viajar junto. E aí foi quando a gente foi fazer o primeiro serviço, não teve jeito. Aí eu tive uma aliada muito forte que chamava a mãe. Aí ela me ajudou muito e eu fui viajar junto com ele. E aí chegou dentro da empresa, ele me largou sozinho. Ele achou assim, eu vou colocar ele num pipinão agora, e aí ele vai ficar com medo e não vai funcionar. Azar dele. Tô até hoje. E é onde eu aprendi que você não precisa saber tudo. Você precisa saber quem saiba. E aí foi que a gente idealizou, e até mesmo eu entrei como consultor do Sebrae, passei nos processos seletivos, formação, e aí eu fui para São Bento. Porque isso foi um pedido meu, que eu não queria Curitibanos, eu queria fora, porque aqui santo de casa não faz milagre. Então,
Agora a gente gostaria de saber sobre, claro, você participa em vários projetos. Você tem algum hobby, assim? Consegue achar um tempo para ter um hobby? Eu gosto muito, e isso eu peguei um hábito para mim, e aí entrou de mentoria, que é o de fazer leitura. Eu coloquei como desafio em mim mesmo de que eu tinha que perder 20 quilos e ler 17 livros. Já consegui perder 16 e estou com 11 livros já esse ano. E foi algo que coloquei na mente, coloquei na cabeça e que precisava cumprir. Então agora a gente gostaria de saber se vocês têm uma indicação de livro, série, filme, documentário. Posso passar para nós? Acho que um livro principal quando se fala em empreendedorismo é O Pai Pobre, o Pai Rico. Acho que já deve ter recebido essa indicação, que não é o de ter dinheiro, mas sim a cultura e a forma de trabalho, de mentalidade de pai pobre e o pai rico. E isso mudou muito a minha mentalidade e a minha forma de fazer. E outro livro muito bacana é o livro que o único empresário precisa escutar, ler. E esse é do Paulo Magalhães, e esse é um livro que ele conta a história dele, que ele montou uma empresa montou uma estrutura com mais de 20 funcionários, com organização, e ele quebrou. E aí a partir dali ele perdeu casa, perdeu carro, ficou com dívida, perdeu tudo que tinha. As pessoas não conversavam mais com ele, e aí ele teve que dar a volta por cima, e ele acreditou em si próprio e conseguiu dar a volta por cima e recontratar todas as pessoas que já trabalhavam com ele, inclusive aqueles que a julgavam. Então isso foi uma história muito bacana, de que eu peguei e eu gostei disso. Então a gente sempre acaba buscando histórias de outros, né, de livros, de outros, para que a gente traga para nós e ver assim, eu tô passando por isso, mas aí é a troca de cicatriz, eu tô escutando isso aqui e aí tô fazendo esse fato, esse outro objetivo. É importante ter referências, né? Muito. Eu tenho, isso acaba sempre, eu já fiz alguma viagem de sair aqui e ir a Florianópolis num bate-volta para escutar, participar de uma palestra de alguém que apresentar, de algum empreendedor, assim como foi o Gustavo Cerbasi, foi apresentar a vida dele, e a gente pegou o carro, foi bater em Florianópolis, ou até mesmo em Chapecó, Curitiba, justamente para trocar essas trocas de cicatriz e conhecer, porque muitas vezes uma frase que você pegue, que você marque para você, já faz muita diferença para os outros dias. Mas gostaria de ouvir de você uma história marcante que você tenha vivido, assim, que gostaria de compartilhar com nós. Eu acho que uma das histórias mais marcantes próprio para minha vida em si foi do meu pai. A gente veio do interior, do Rapa, você conhece, do Rapa, e quando a gente veio para cá, eu tinha meus 6, 7 anos, foi quando meu pai se formou. Eu já era crescidinho já, e aí ele acabou perdendo o emprego. Antes disso ele perdeu umas 3 vezes o emprego, e aí quando ele teve a oportunidade de estudar, ele pensou por si próprio e falou assim, não, se é para mim estudar, eu vou fazer os professores estudarem, eu quero chegar e quero estudar mesmo, quero me debruçar. No mesmo ano que ele se formou, ele recebeu o convite para ser professor universitário. E aí no mesmo ano ele se tornou, ficou 20 e poucos anos lecionando, e aí foi que ele viu o desafio, e quando ele entrou pro Sebrae,
que ele viu assim, eu não consigo eu ser demitido de novo, não, eu vou ter a minha própria empresa. E aí foi onde ele começou, inclusive a gente morava no porão da casa da minha avó, e aí eu via todo esse trabalho, por isso que eu já cresci com essa mentalidade, esse próprio diferencial do histórico, que isso faz uma diferença quando a gente passa pelo processo, a gente vê as dificuldades, vê que nada caiu do céu, nada veio, a gente vai buscando e fazendo algo novo. Então algo que me marcou muito foi esse fato de que e eu lembro que o meu pai sempre recebia vários nãos próprio de pessoas, famílias. Não morava no interior, você vai querer essas coisas na cidade, vai querer estudar, e ele foi atrás e mostrou ao contrário. Então eu tenho esse aprendizado que muitas vezes a gente precisa mostrar ao contrário para as pessoas, e próprio naquele que nos tem a convicção para nós mesmos, para a gente conseguir idealizar e conquistar aquilo que nós temos como sonho. Então, Pablo, a gente gostaria de saber onde que te encontra nas mídias sociais. Tenho praticamente todas as redes sociais, de LinkedIn, Facebook, Instagram, Pablo _ empreendedor, tá lá em todas as redes sociais. Até no TikTok nós estamos nas redes sociais, justamente por causa disso. O network, o envolvimento, a parte de pessoas, a gente consegue. A rede social, ela tem um lado bom, que a gente consegue se relacionar, a gente consegue buscar envolvimento de pessoas, até mesmo aquelas pessoas vão buscar informação de você. E claro, tem o lado ruim, mas muitas vezes esse lado ruim a gente pode trazer pro lado positivo do negócio. Então muitas vezes é muito bem-vindo as redes sociais para a gente estar em envolvimento com pessoas. A Newgriff, a gente está no Facebook e Instagram. Nós temos o site também, newprodutos.com.br, e aí o da Newgriff Oficial, que aí tá tanto no Instagram quanto no Facebook, também com todos os produtos que a gente pode personalizar. Então, Pablo, a gente gostaria de agradecer a tua participação aqui. Muito obrigado por ter aceito passar essa experiência para nós, foi muito gratificante. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço pelo convite aí, e o que precisar estamos à disposição, na parceria sempre. Obrigado.